Uma vida de satisfação em Deus testemunha quem Ele é. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre nós sermos satisfeitos em Jesus, independente do que acontece, e como isso altera a visão das pessoas sobre quem Deus é e sobre como você pode falar de Jesus. Eu tava pensando sobre isso porque muitas vezes a gente pede para Deus para sermos usados. E nós achamos que o maior propósito da nossa vida, o maior auge da nossa vida, vai ser quando Deus nos usa para fazer alguma coisa para Ele. E não que isso não seja bom. Tipo, é uma honra servir a Deus e é uma honra ser usado por Ele. Mas, quando você coloca isso como se fosse uma coisa difícil ou pesada, tem uma visão muito diferente. Eu tava lembrando de uma frase que eu não faço ideia de onde eu ouvi ela, mas ela tá na minha vida, na minha cabeça, há, tipo, muito tempo. Faz anos que eu escuto essa frase, que eu lembro dela, falo dela, mas eu não lembro mesmo aonde foi que eu ouvi ela, mas ela é, tipo, incrível. Que é o fato de que você não faz para ser, mas você faz porque você é. Ou seja, no reino de Deus, na visão do reino de Deus, você tem uma identidade. Você é alguém. Deus te deu uma identidade, Deus te chama pelo nome, Deus te chama de filho, Deus te chama de corajoso, Deus te chama de amigo, Deus te chama de muitas coisas, ok? Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade quando você está com Deus. E porque você é filho de Deus, você faz coisas para o Senhor, mas você não faz coisas para Deus, para ser alguém. Porque a gente tem uma lógica muito presente na nossa vida. E eu não vou nem falar no nosso tempo, porque eu acho que isso sempre aconteceu. O fato de você achar que você merece algo porque você fez algo pra merecer isso. E com certeza, em muitos contextos isso faz sentido. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Nós não precisamos fazer nada pra Deus, pra Ele nos amar. E é claro que a gente não pode entrar num lugar de super, hiper graça, de que então Deus me ama independente do que eu faço. Assim, sim, Ele te ama, mas Ele não ama o seu pecado. Então, se você vive uma vida em pecado, mesmo sabendo que Deus te ama, você tá desagradando a Deus e meio que, sabe, desprezando a graça de Deus. Porque quando Deus pede pra nós vivermos uma vida de santidade, é porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele quer nos proteger de todo mal. Não é que Ele quer privar a sua vida inteira e quer que você tenha a pior vida do mundo. Inclusive, dá sim pra você viver uma vida legal e divertida com Jesus. Dá pra você ter amigos, pra você sair. Porque a definição de ser feliz não é só fazer besteira, digo, coisas erradas na visão cristã. Vamos dizer assim. Existe sim um lugar de satisfação em estar com Deus. Então, é claro que você não vai fazer qualquer coisa e sabendo que Deus te ama, mas enfim, o ponto inicial é, Deus te ama independente do que você faça, porque você é você. Mas Deus não ama o seu pecado, não se esqueça disso. Então, você é amado por Deus. E na lógica do reino de Deus, nós vivemos da graça. Porque nós não merecemos nada. E não existe nada que você possa fazer pra Deus que faça Ele te amar mais ou te amar menos. E não existe nada que você faça pra Deus pra merecer algo dele. Porque nós somos péssimos. Nós somos seres humanos pecadores e a gente sempre tá pecando. Mesmo que, é claro, nós vivemos uma vida de santidade, mas nós frequentemente erramos. Mas é sobre entender que a gente ainda não é totalmente perfeito. Ninguém é perfeito, só a gente é. Então, a gente vive debaixo da graça de Deus. Uma coisa que eu gosto de falar é que tudo que eu tenho de bom em mim é Jesus. Porque isso é muito verdade. Porque pensa comigo, você é uma pessoa legal. Ou sei lá, se você é uma pessoa que tem empatia, ou uma pessoa que é inteligente, características boas, vamos dizer assim. Se você tem características boas que as pessoas elogiam você, você precisa entender que isso veio de Deus, porque tudo que você é veio dele. Nós compartilhamos os atributos de Deus. Então Deus é inteligente e ele compartilhou a inteligência pra você. Então, tipo, a inteligência não veio só porque você existe. Não, a inteligência já existia, mas ele colocou isso em você. Então, ainda assim, a glória vem dele. Tudo que nós somos de bom vem do Senhor, porque ele nos fez e nos colocou essas características. Então, essas características são boas. Inclusive, se tem uma característica que é normal, mas você não gosta em você, rever, sabe? Rever o que você não gosta tanto em você quando se fala de quem você é de verdade, não dos seus erros, mas quem você é. Porque tem muitas pessoas que não gostam de quem elas são, porque existe um lugar de comparação. Ah, essa pessoa é mais legal, essa pessoa, ela tem mais habilidade pra falar com pessoas, ou essa pessoa tem mais habilidade pra falar de tal assunto. Mas você tem habilidades pra fazer outras coisas, e cada um carrega uma coisa boa. Então é sobre entender que se Deus te fez desse jeito, com essas características, com essa personalidade, é porque isso é bom, não importa o que os outros digam.
É bom porque é uma parte da característica de quem Deus é. E Ele compartilha com a gente. Tudo que Deus faz é belo. E nós, como criação dele, somos belos sim, sabe? Existem coisas em nós que vêm do Senhor. É claro que existe o pecado, mas muitas coisas vêm de Deus e a glória vem de Deus. E não só quem nós somos, mas as coisas que nós fazemos. Então, por exemplo, se alguém fala pra mim, nossa, você fala coisas muito bonitas. Nossa, você tem palavras muito bonitas, ou que oração linda. E, tipo, na hora você pode sim falar, obrigada. Mas a glória é do Senhor. Porque pensa comigo, e eu digo isso na minha visão, se Deus não falasse comigo, se eu não tivesse a Bíblia, se eu não orasse, se eu não tivesse o conteúdo que é Jesus Cristo, eu não teria nada pra entregar aqui no meu canal do YouTube. Porque Ele é o conteúdo. Se Ele não existisse, se Ele... o que é impossível, mas se Ele não me desse a palavra dele, eu não teria o que compartilhar. Ou seja, o que eu compartilho é algo que me foi dado. Não é algo que eu tenho porque eu sou a melhor pessoa do mundo. Então, isso é graça de Deus. E eu tenho a graça de ter e de compartilhar. Mas eu tô compartilhando uma coisa que não é minha. A glória vem do Senhor em todos os momentos. A glória vem para o Senhor. Ou seja, nunca foi porque eu fiz algo, mas é porque Deus me deu a palavra dele. E porque Deus me deu a palavra dele, eu posso viver uma vida nova, eu posso viver com alegria, eu posso viver sendo amada, eu posso viver tendo relacionamento, intimidade com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo. E é aí que eu quero chegar. Muitas pessoas, pelo menos é o que eu via, principalmente quando eu entrei na igreja também, eu ficava falando muito, Deus, eu quero muito ser usada pelo Senhor, Deus, me usa. E também tinha outro extremo. Por que Deus quer que eu seja usada por Ele? Deus não precisa de mim, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então a minha utilidade é só ser usada por Deus. Eu sempre fui muito de ficar questionando muitas coisas. Então eu ficava pensando nisso também. Só que a verdade é que não é nenhum dos dois. É o fato de entender que Deus pode usar qualquer coisa. E eu até tinha pensado num exemplo que, por exemplo, você pode ser usado por Deus, mesmo sem saber que você foi usado por Deus. Então, por exemplo, uma menina acordou na casa dela e ela falou, Deus, se você realmente está falando comigo, que apareça uma pessoa de blusa azul na minha frente quando eu estiver saindo de casa. E quando você acordou, você saiu de blusa azul. Você nem sabia. Agora é outra pessoa. Por exemplo, eu acordei e eu decidi colocar uma blusa azul porque eu quis colocar. Ou Deus me falou pra eu colocar, mas às vezes Deus nem fala, você só coloca e você é usada pelo Senhor. Mas, por exemplo, você colocou uma blusa azul e você trocou de caminho e você acabou passando na frente de uma casa que era a casa dessa menina. E essa menina não falou pra você que ela pediu esse sinal pra Deus e você também não sabia. Mas você foi usado de alguma forma, sem você nem saber. Então, assim, é um exemplo muito, assim, criativo que eu fiz na minha cabeça, mas que faz muito sentido, sobre o fato de que você é usada por Deus muitas vezes sem você nem saber. E você também não precisa saber, porque é claro que ser usada por Deus é uma honra, mas esse não é o seu propósito inicial da Terra. O seu propósito inicial da Terra é estar com Deus. E porque você está com Deus, você consegue fazer coisas pra Ele. Você consegue ser usada por Ele porque você ouve a voz dele. Então, essa menina nunca ia saber que ela foi usada por Deus, mas ela foi. Então, Deus pode usar qualquer coisa. A gente gosta de até fazer aquela brincadeira de que se Deus usou um animal pra falar, por que Ele não vai usar você? Mas é esse o ponto. Você pode fazer muitas coisas pra Deus. E no final, Ele falar, querido, quem é você? Você fez isso, não foi comigo? Você fez isso sozinho? Porque eu não te conheço. Tipo, obrigada, mas quem é você? E isso ficou muito na minha cabeça, porque isso é um versículo, não sei se provavelmente todo mundo conhece, mas vou deixar aqui o versículo onde fala sobre isso. Mas é sobre o fato de que o seu propósito inicial é estar com Deus e ser satisfeito nele. E puxando para o que eu falei lá no começo sobre como ser satisfeito em Deus pode mudar a visão das pessoas ao seu redor. Porque se você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, se você é uma pessoa que vive a alegria de Deus e Deus está dentro de você, naturalmente você vai ter aquela luz diferente que as pessoas falam, nossa, como você é iluminado, como você é diferente, como você é alegre. E é uma coisa que eu escuto bastante, mas é isso, é porque eu amo o Senhor e Deus me ama. Claro que a gente tem os nossos dias tristes, que a gente não quer falar com ninguém, mas a gente tem os nossos dias bons, e na maioria deles são bons, porque até nos dias tristes nós conseguimos encontrar força em Deus. Então, é sobre entender. Então, por exemplo, tô passando por uma coisa difícil, mas eu tô reagindo de uma forma totalmente diferente de alguém que não tem Jesus reagiria. E são essas pequenas coisinhas diferentes que você faz que mostram que Jesus está com você, que Deus
se move, que Deus fala, que Deus ama as pessoas ao seu redor. O fato de que Deus nos chama para sermos testemunhas. Então, você pode até ser usado porque você planejou alguma coisa, porque você orou muito para isso, e Deus te usou, e Deus te move dessa forma, mas tem uma forma muito mais leve e simples, que é você ser testemunha. Se você vive com Deus, você literalmente está testemunhando o que é ter uma vida com Deus. E essa testemunha que você está sendo reflete nos lugares que você está. E naturalmente, sem você nem falar muito com alguma pessoa, ela vai ver que existe algo diferente. E sabendo que você é cristã, ela vai perceber que existe uma porção diferente que você pode receber quando você vive com Jesus. E não é à toa que mesmo que sempre faz aquelas piadinhas, ela é crente, ela não gosta disso, umas coisas assim mais na piada, mas às vezes é pra irritar você mesmo. Mas no final é sempre pra você que pedem oração, é sempre pra você que querem conversar. Não porque é você. Isso que é legal, não é porque é você. É porque elas sabem que você está com o Senhor. Porque você carrega a presença de Deus. E isso é muito bom, porque não porque você carrega, isso é bom também pra você, mas porque isso testemunha de que Deus ainda fala. Isso testemunha de que Deus está vivo, de que eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu faço sem o Espírito Santo. Então existe sim alguém muito maior do que eu no meio de tudo isso, e alguém muito maior que pode ganhar toda a glória, que literalmente merece toda a glória. E é porque é dele. Não é nem porque Deus quer toda a glória pra ele, como se ele precisasse muito da glória. Tipo, Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa que você faça alguma coisa pra ele, porque ele já tem tudo nas mãos dele. E Deus, ele é pleno em quem ele é satisfeito nele mesmo. E Deus não precisa disso. Mas a glória é dele porque porque ele é, porque foi ele que fez, então, sabe, ele fez, então a glória é dele. Ele é o dono de todas as coisas. E isso é bom, sabe? Eu testemunho uma parte da glória de Deus, porque eu existo, Deus me fez com as suas próprias mãos. Então, sabe? Glória a Deus, porque Deus é bom. Então, quando a gente para de só ficar reclamando, de viver a vida só do nosso jeito e não vive com o Senhor, tem satisfação nele, vai ser mais difícil pra você ser usado por ele, porque você tá fazendo isso num lugar de obrigação, de eu preciso fazer algo pra conquistar o amor de Deus. Mas quando você entende que você já conquistou ele de graça, automaticamente você quer responder a esse amor de alguma forma. E é aí que entra o você servir, o você amar a Deus, porque é a sua resposta. Mas você só consegue amar porque ele te amou primeiro. Você só consegue falar algo porque a palavra veio dele. E quando você ora pra ele. Você não precisa ser perfeito pra fazer as coisas, sabe? A perfeição é uma coisa que impede você de fazer, de você viver. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser o melhor. Você precisa ser amigo de Deus, você precisa ter um coração disponível. Deus não procura os melhores, Deus procura os disponíveis, aqueles que dizem, eis-me aqui. É isso que importa pro coração de Deus. Não é você saber um monte de coisa. Você pode saber um monte de coisa e não fazer isso com o Senhor. Ou seja, não tem unção. E é a unção que quebra o jugo. É a unção que transforma. Não são as suas palavras bonitas. É a presença de Deus. Então você pode ter a oração mais bonita do mundo, mas se ela não for sincera, não valeu de nada. Porque você só performou ali a oração, falou, Deus é soberano, Deus faz a coisa, e você falou, e a oração não passou nem do teto, porque você só falou um monólogo e nem falou com Deus de verdade. Então, sabe, é uma coisa que eu vejo também, que eu também era assim, todo mundo acho que no começo, quando é cristão assim, tá começando, ficar falando, eu não sei orar, tipo, alguém pede na roda, ora aí pra gente. E a pessoa fica tipo, ai meu Deus, eu não sei orar, socorro, eu não quero orar, deixa pra outra pessoa, pede pra outra pessoa orar. Tipo, gente, é só orar, é só falar com Deus. Tipo, eu não tô pedindo pra você falar um monte de palavra bonita, tô falando pra você pedir pro Senhor sobre tal circunstância. Simples. Sabe, se você for orar pra ficar falando palavra bonita, nem ora, porque oração é pra falar com Deus. Faz sentido? Então eu quero que você peça, sabe, você pode orar para que o Senhor cure tal pessoa. Deus, eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor venha com a sua presença e cure essa pessoa. E fala isso para Deus, não para os outros ouvirem. Sabe, é isso que vai fazer a diferença na vida da pessoa e para Deus que vai ouvir. Mas dá para entender que ninguém tá procurando as suas palavras bonitas ou as suas melhores obras, mas sim aquilo que é puro, aquilo que é da presença de Deus. Então, ser usado por Deus é leve, porque quando é verdadeiro, é leve.
quando é verdadeiro, quando é uma coisa que você vive e testemunha disso, é a sua vida. É algo fácil, porque é o que você vive. Mas se você não vive o amor de Deus, se você não vive essa amizade com Jesus, essa comunhão de Deus, eu quero fazer a sua vontade, e tá sempre sensível para entender o que ele quer fazer, com quem ele quer falar. Mais fácil desse jeito, é prazeroso, é você entender que, tipo, eu vivo tanta coisa boa com Deus, então eu vou compartilhar isso, eu não vou guardar isso pra mim. É mais leve quando você só é uma testemunha de Deus. Deus não nos chama para sermos perfeitos, nos chama para sermos testemunhas. E as testemunhas que tocam o coração das pessoas, porque é uma coisa que ela tá vendo ali na frente dela, tipo, nossa, realmente você era de um jeito e você agora tá de outro, sabe? Deus pode fazer isso comigo também. Ou você conta um testemunho e a pessoa fala, nossa, ora por mim também, porque eu tô passando pela mesma coisa e eu sei que Deus pode me ajudar. Então, quando você tá satisfeito em Deus, você só testemunha do amor dele. Quando você vive com ele, você só testemunha, não é difícil ser usado, você não tem medo de fazer coisas. E eu digo medo porque muitas pessoas têm medo, vergonha de falar, de orar, de falar do que acredita nos lugares que elas estão. Eu digo isso dos cristãos mesmo, tipo, ai, o que vão pensar de mim? Será que eu vou fazer certo? E não tem isso, sabe? É só você entender que é por isso que você vive. É por Jesus que você vive. Então, por que eu vou ter vergonha de falar sobre algo que eu vivo? Porque eu vou esconder aquilo que me salvou. É debaixo da mesa, tipo, debaixo de algum lugar. Igual a parábola da candeia, da luz. Sabe? Por que eu vou esconder isso? Se é o que eu vivo. Se eu tô escondendo isso, se eu tô com vergonha disso, talvez eu não goste tanto. Igual eu falo que eu gosto em certos lugares, quando tá com as pessoas que gostam também. Mas quando a gente ama algo, a gente realmente fala, sabe? A gente não fica quieto, é o que você vive. Não tem como você ficar, não tem como não sair isso de você, porque é o que você vive. Então é muito mais leve ser usado por Deus quando você é satisfeito nele, quando você sabe que isso é por amor, é porque ele te ama muito, você também ama muito ele. E não importa o que os outros vão achar, sabe? É esse lugar de sair do temor de homens e do temor de Deus. Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme só a Deus, só o que ele pensa importa. Só o que ele quer importa e ponto final. Então é isso, sejam satisfeitos no Senhor ao ponto de só sair, sem você nem perceber, porque você vive isso. Você é testemunha, seja testemunha. Ide e sejam as minhas testemunhas por todos os lugares. Por amor, pelo amor de Deus, por amor. Não porque você acha que se você servir, Deus vai te amar. Deus já te ama. Porque Deus te ama, você vai fazer isso.